Agora eu vou te ensinar a criar uma borracha aqui no seu Canva. Primeira coisa que eu vou fazer, para ficar bem visível pra gente, é mudar a cor de fundo aqui. Eu vou deixar, por exemplo, black, para ficar melhor da gente ver essa borracha, tá? Na verdade, você vai criar essa borracha como se eu criasse... sabe desenhos pixels que a gente desenha os quadradinhos? É como se fosse isso, né? Então, você vai criar um quadradinho da cor branca aqui, que você vai conseguir apagar partes do seu desenho, tá? Então, o comando para desenhar eu vou falar o contexto, né? CTX, que eu quero trabalhar com Canvas, é Clear Rect. Tipo, que eu vou limpar um quadrado. Por isso que eu falei que é um quadradinho, né? Como se fosse pixels. E aí, ele tem os seguintes parâmetros. Deixa eu colocar primeiro aqui comentários, né? Só para ele não atrapalhar ali o código. O valor inicial em X, onde que eu vou começar esse quadradinho. E o valor em Y, né? Coordenada X e Y. Por exemplo, se eu quisesse que ele começasse aqui, eu ia colocar coordenada X e Y aqui. E depois a largura e a altura. Como se eu estivesse desenhando um quadrado mesmo, né? Igual a gente aprendeu aqui quando foi desenhar o retângulo, né? Eu passo a posição inicial, a coordenada X e Y e o tamanho, né? A largura e a altura. Por exemplo, eu quero apagar esse início aqui desse retângulo, tá? Então, eu vou usar essas coordenadas aqui. Então, meu X, eu vou deixar 200, afinal ele começa aqui em 200 e o Y também em 100. Eu vou querer que ele apague aqui só 50 pixels de largura e eu vou colocar 50 também de altura. Vou colocar ponto e vírgula aqui e vou apagar o comentário. Vamos ver então? Viu? Então, ele tirou uma parte. Isso é bem útil, né? Porque às vezes eu quero apagar apenas um pedacinho daquela forma para fazer uma nova forma, né? Por exemplo, eu poderia criar um outro aqui. Então, eu vou colocar aqui no X 300, no Y 150 e aqui 20, 20. Viu? Tirei só um pedacinho aqui no meio. Então, você consegue fazer novas formas a partir disso. O que é importante? Quando você for desenhar uma nova forma, você usar de novo o Begin Path para começar uma nova trajetória, tá? E se eu quisesse apagar todo o Canvas, né? Deixa eu só tirar esse segundo comando aqui. É você usar a largura e a altura total desse Canvas, né? Imagina que eu quero apagar tudo. Então, é só você utilizar o comando Canvas. Aqui é Canvas mesmo, que ele vai pegar esse elemento Canvas. Eu quero que ele pegue toda a largura. Então, aqui eu não vou precisar preocupar passar o tamanho. Eu vou passar a largura dele e a altura. Canvas, ponto. Aí. Viu? Ele pegou todo esse comprimento aqui. Todo esse tamanho do meu Canvas. Então, eu consigo apagar. Você poderia, por exemplo, se fosse uma tela de um desenho, né? Que você criasse tipo aquele programa Paint, você poderia criar um botão aqui, que chama a função, que vai limpar esse Canvas. E você quer que ele limpe todo o Canvas como se estivesse criando uma nova tela de desenho. Então, você poderia usar esse comando aqui, pegando a largura e a altura do Canvas. Aqui não interessa o tamanho que você criou aqui no HTML. Ele vai pegar o tamanho inteiro. Então, espero que você tenha gostado desse novo recurso aí para colocar no seu Canvas, né? Para ajudar então a criar coisas legais aqui no Canvas.